Meus amigos, hoje vamos falar sobre uma coisa e apenas uma coisa. É um evento. É um ataque ao porto russo de Novorossiysk, um dos maiores portos de exportação para a frota russa do Mar Negro ou para a frota mercante civil, navios graneleiros, petroleiros. Além disso, uma grande parte dos navios de guerra da frota do Mar Negro está estacionada lá. Foi um grande ataque. Temos muitas imagens sobre isso. Temos muitos russos reclamando e temos muitos alvos confirmados atingidos. Vamos passar por tudo isso um por um. Primeiro de tudo, só para todos nós sabermos onde fica Novorossiysk, olhe para isso. É uma área muito propícia para a construção de um porto. Fica na costa sul da Rússia, no Mar Negro. Você pode ver que fica muito perto da Crimeia. E só usando o Google Maps, que está disponível para todo mundo, podemos dar zoom e ver a infraestrutura do porto, inclusive os navios graneleiros. Neste caso, esses devem ser petroleiros. Me corrija se eu estiver errado aqui. Acho que também tem capacidade de exportação de GNL e abriga navios de guerra, que você pode ver no Google Maps bem aqui. Você não precisa de nenhum tipo de imagem de satélite militar, porque pode simplesmente usar o Google Maps. Claro, esses navios que você vê aqui não estão mais no porto, mas alguns outros estavam, e eles foram atacados. Especificamente 4 navios. Essa imagem de satélite não é muito mais recente, na verdade ela é de ontem. Podemos ver os danos aqui. Os danos, aliás, não são muito fáceis de identificar nessa imagem de satélite, mas vamos fazer uma análise detalhada dessas marcas de queimadura. Ao todo, 4 navios foram danificados. 3 desses 4 navios danificados eram navios lançadores de mísseis de cruzeiro Calibre, que são lançados periodicamente contra cidades do sul da Ucrânia e realmente matam crianças e civis. Então, definitivamente, esse é um alvo muito válido para os ucranianos atacarem, já que elimina a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro desses navios. Quais navios exatamente? Bem, as fragatas da classe Almirante Grigorievich, Almirante Makarov e Almirante Essen. Depois, uma corveta classe Bujan M e o Vasil Biko. Esses navios foram atingidos. A maioria dos canais pró-ucranianos afirma que 4 navios foram destruídos ou 4 navios foram danificados. Mas infelizmente a verdade é um pouco mais complicada. Esses navios não foram destruídos, nem todos eles foram realmente danificados. Alguns deles foram levemente danificados, algumas armas específicas foram destruídas. Vamos fazer uma análise detalhada em nome da verdade. Mas essas duas alegações simplistas de navios destruídos não as leva a sério. Aqui está o que realmente aconteceu. Primeiro, os navios patrulha PR 22160, dois impactos são visíveis. Primeiramente, o canhão principal, AK-176MA, está destruído. Há um segundo impacto no topo do hangar. Normalmente há um SATCOM ali e você pode ver dois impactos. Este é o canhão principal e este é o topo do hangar nesta sequência. Todos esses impactos estão circulados em vermelho. Então você pode ver que este navio obviamente está danificado, mas está longe de estar destruído ou afundado. Mas se quiserem usá-lo em batalha, definitivamente terão que consertar o canhão principal. Veja, como você pode ver, esta é a visão lateral das áreas danificadas e, sem olhar para os círculos vermelhos, sabe, à primeira vista, pela imagem de satélite, pode até ser difícil encontrar os danos. Há algumas marcas de queimadura no centro e no canhão principal. Quer dizer, você realmente precisa dar um zoom para ver a destruição disso. Eu diria que está danificado. Próximo grande evento. As fragatas PR 11.356. Há dois impactos no Almirante Makarov. Um impacto você pode ver no SATCOM, acima do hangar, bem aqui, e o outro está no lado de bombordo, onde são lançados os mísseis Calibre. Mas esse impacto talvez não seja um impacto, talvez sejam marcas de queimadura do próprio lançamento dos mísseis. Você pode ver que as coisas não são tão claras assim. Isto pode não ser um ataque de drone ucraniano, embora este aqui definitivamente seja. Além disso, há pelo menos dois possíveis impactos nas corvetas de mísseis PR 12411 Tarantul próximas. Um foi onde fica o canhão AK-176, na frente. Você pode ver que a Marinha Russa adora colocar esses canhões na frente, embora a gente nunca tenha visto esses canhões realmente fazerem alguma coisa, na verdade. E os dois AK-630C, com canhões na parte de trás. Esses são os canhões que todo mundo adora. Quando estão em navios americanos, eles realmente funcionam e fazem aquele barulho brrrt. É maravilhoso. Esses canhões têm a mesma capacidade no papel e nos vídeos, mas a gente realmente não viu eles derrubando ou destruindo nada.
eles só parecem legais e grandes. A Ucrânia não afirmou que nenhum Tarantul foi atingido desta vez, então esses danos podem ser de ataques anteriores. Também é visível um acerto colar na antiga fragata PR-1135M Krivac. Esse é um impacto direto no túnel de exaustão. Esse é o túnel de exaustão visto do lado, esse é de cima e esse é mais fácil de identificar. As marcas de queimadura são bem pretas em um ponto onde não há lançadores de mísseis. Então elas têm que ser de um drone ucraniano. Finalmente, PR-21631, classe Buyel MS. Há um impacto muito provável na frente de um dos navios. Algo que também parece ter acontecido acima da ponte Bela e perto dos mastros do radar bem aqui. E há algumas marcas de queimadura na parte de trás. Mas como você pode ver, isso é depois que os drones atingiram. Há marcas de queimadura, então nada foi realmente totalmente destruído. Eu imagino que os estilhaços e fragmentos definitivamente danificaram alguns equipamentos. Mas esses navios meio que vão ser reparados. Mas vai levar muito tempo para os russos. Então esses foram os 4, mais talvez 2 navios de guerra atingidos e danificados, mas o ataque principal, na verdade, quando eu falo dos silos de grãos e da capacidade de exportação de grãos da Rússia. Porque esse porto de Novorossiysk é responsável por mais de 90% das exportações de grãos russos através do Mar Negro. A Ucrânia interrompeu completamente essa capacidade de exportação. Novorossiysk agora é a casa da frota do Mar Negro da Rússia. Meio que depois que Sebastopol deixou de ser essa base. Claro, eles vão defender Novorossiysk porque também é um grande centro de exportação de grãos para os russos. Eles vão defendê-lo com equipes móveis de defesa aérea. Normalmente eles têm armas leves para derrubar drones. Esse ataque aconteceu à noite, então o resultado é esse massacre. Olhe para isso. Isso é insano. Sempre que você conta que cada munição traçante que vemos, entre essas traçantes, há 3, 4, talvez 5 disparos que não vemos. Cada quarto ou quinto disparo é uma traçante. Então você pode fazer os cálculos, ou talvez não consiga. A resposta é a mesma. É um número absurdo. Tem muitos disparos aqui. É uma área urbanizada. Esses disparos sobem e precisam descer. Você pode imaginar que eles danificam muita infraestrutura civil. Carros, janelas, lojas, prédios residenciais e realmente danificam. Essa é uma maneira insana de tentar derrubar um drone. Aliás, esse drone específico aqui foi derrubado, como você pode ver. Eles derrubaram um drone atirando, pelo que vejo, com 15, talvez 20 metralhadoras para o alto sobre Novorossiysk. Todas essas balas caíram depois. Não é só um palpite. Elas realmente caíram. Esse é apenas um dos casos. E provavelmente temos centenas desses buracos de bala, se não milhares, espalhados pela cidade, em janelas, em apartamentos. Nesse caso específico, eu imagino que pode ter destruído o motor desse carro. E, aliás, os russos afirmam que durante o ataque a Novorossiysk, alguns drones ucranianos estavam equipados com metralhadoras pesadas que atiravam indiscriminadamente na cidade. Então, o que eles estão supondo é que drones ucranianos voam para atingir, você sabe, os silos de grãos no porto de Novorossiysk e têm metralhadoras apontadas para baixo, atirando em tudo sobre o que passam. E foi assim que esse carro foi danificado. Os ucranianos fizeram isso. Não, não fizeram. Foi isso que causou. Isso é disparos indiscriminados para o alto. Vimos esse tipo de filmagem na Segunda Guerra Mundial, em grandes cidades onde bombardeiros faziam ataques. Centenas de bombardeiros no ar. E isso meio que justificava esse fogo insano. Mas alguns drones. Acho que esse fogo causou mais danos à cidade do que esse único drone que foi destruído aqui poderia ter causado. Só para dar um exemplo, não temos imagens específicas desse ataque em Novorossiysk, mas no Wild Berries de Yaroslavl isso aconteceu em 8 de agosto. Lembro de assistir a essas imagens e ver o exato momento em que essa metralhadora pesada estava atirando nos drones. Ela, sabe, não acertou os drones, mas acertou outra coisa. Este é o estacionamento da Wild Berries de Yaroslavl. Vamos assistir ao vídeo inteiro. Foi aqui que ela atirou para o alto para tentar derrubar os drones. Os drones estavam tentando atingir a Wild Berries. E agora as balas atingiram os estacionamentos. Então qual é o sentido de tentar destruir os drones se você está atirando nos carros das pessoas? E era uma metralhadora pesada. Era mesmo. Essas balas, 30mm, são assim. Esta é americana, mas é mais ou menos desse tamanho. Era uma metralhadora muito, muito pesada. Então você está disparando dezenas dessas balas, 50, 60 tiros desses, talvez um pouco menos por segundo em um civil. Quer dizer, esse carro civil é tão vulnerável a esse tipo de munição quanto um corpo humano.
simplesmente atravessa tudo. Uma bala atravessa um carro, atravessa o próximo e talvez pare no terceiro. Então, estão atirando nos carros das pessoas, sem acertar o drone. O drone atinge o depósito da Wildberries. Eles viram as imagens. E então há 10 carros aqui danificados. Alguns deles pegaram fogo depois. Então, isto é dano duplo. Duplo ao dano causado pelos próprios russos. Aliás, depois de todo esse fogo antiaéreo, ainda assim, alguns drones já alcançam seus alvos. Este é o porto de Novorossiysk e a explosão acontece bem aqui. Eles realmente alcançaram o alvo. Não um, não dois, mas dezenas deles. Porque vamos assistir imagens deles em um momento. Antes, quero mostrar para você um drone que foi realmente abatido. Então, é isso que os destroços de um drone realmente fazem. Você viu a explosão. Os lasers de Star Wars sobem, há uma explosão e esse drone cai em algum lugar. Bem, ele caiu aqui. E isso não é uma área portuária, isso é apenas, sei lá, os fundos de um prédio residencial. Mas 4 carros foram danificados, na verdade meio que destruídos. Toda essa área, esta casa está queimada. E isso é o que um único destroço de drone pode fazer. Então agora soma isso dezenas de milhares de balas que podem ter atingido prédios, carros e tudo mais. Então esse dano é meio indescritível. E esses buracos de bala podem ser pequenos, mas se estiverem no seu carro, você vai perceber com várias luzes que vão acender no seu painel. Ok, mas vamos ver, além dos navios de guerra, o que foi destruído nos portos de exportação de grãos de Novorossiysk. E preste atenção nesses silos de grãos bem aqui. Se você atingir um, você meio que tira a tampa de um ou faz um buraco em um deles. Olha quantos tem. Conta os impactos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. 6. Também sétimo, 8. Isso também está certo. Nono, décimo. Então, dos 12 silos de grãos que havia, ou 13, algo assim, 10 deles tinham buracos. Isto não é trabalho de um drone só. Isso é trabalho de 10 drones que atingiram esse ponto específico com extrema precisão sob um fogo antiaéreo intensíssimo. Então, isso mostra o quão bem esse ataque foi realizado. Quão preciso foi em destruir exatamente o que precisava ser destruído. Já que esse foi um ataque que durou cerca de 7 horas durante a noite, temos um monte de russos reclamando sobre como eles não gostam de guerra. Se os russos passam a ser contra a guerra, você sabe. Você sabe, você deixou o seu ponto claro. Eles realmente amam violência e realmente amam guerra contra seus países vizinhos. E você sabe, se impondo sobre todo o mundo, todos os povos. Então, se eles pedirem por favor, parem, você sabe, você está no caminho certo. Você sabe, você fez algo certo. Vamos pegar essa mulher específica, por exemplo. Acho que uma noite como esta, aqui em Novorossiysk e na nossa região em geral, nunca houve uma noite assim. Foi assustador para caramba. Pessoas morreram. Tantos prédios pegaram fogo. É simplesmente horrível. Se antes disso, de alguma forma, eu não sei, levava isso um pouco mais calmamente, em 2022, com a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, o povo de Novorossiysk saiu às ruas com bandeiras russas, bandeiras do Putin. Eles simplesmente marcharam, felizes, mostrando seu apoio a essa invasão. Isso fazia eles se sentirem bem. Então, ser cidadão de um império tem esse lado positivo. Quando o império invade alguém ou se expande, você como cidadão se sente bem. É a sua vitória também. Então eles saíram às ruas e comemoraram. Todo mundo estava muito feliz. Todo mundo fazia brindes às Forças Armadas da Rússia juntos, nos bares. Isso uniu o país. Agora, 4 anos depois, essa mulher não consegue mais lidar com isso tão calmamente, não consegue se sentir tão feliz como cidadã de um império. Agora, além de carregar os sentimentos felizes dessa invasão e se sentir bem, ampliando seu espírito e mentalidade imperial, agora está-se contraindo porque a Ucrânia está revidando, atacando-os onde dói, em sua casa. Então ela sente o outro lado de ser cidadã do Império, sentindo as dores disso. Quando a Rússia é atacada, ela também sente. Bem, nesse caso, ela sente literalmente porque não conseguiu dormir. Mas é assim que é. Você não pode ter o branco sem o preto. Então você ficou com o branco em 22. Ficou feliz? Comemorou enquanto o genocídio acontecia em Bucha? Agora, isso é o troco. O karma chegou 4 anos depois. Fico feliz que tenha chegado. É assim que a gente aprende. É assim que essa mulher está aprendendo. Dessa vez foi só
Bom, quer dizer, literalmente das 22 horas às 6 horas. Foi fogo sem parar. Quantos dias os russos ficaram em Bucha? Acho que foi mais de um mês e meio, quase 2. Me corrija se eu estiver errado. E eles gostavam de matar civis enquanto estavam lá, todos os dias. Eles gostavam de deixá-los nas ruas. Você podia vê-los nas imagens de satélite. Alguns deles ficaram deitados nessas ruas por um mês. Eu visitei Bucha. Vi a história do cachorro cujo dono estava com uma bicicleta e foi baleado na rua por diversão. Aliás, por 2 soldados russos jovens que estavam tipo praticando tiro ao alvo ou algo assim, em civis. Simplesmente atiraram no homem que estava de bicicleta. Caiu onde caiu, a bicicleta ficou lá e o cachorro que estava com ele ficou tanto tempo ao lado do corpo que quase morreu de fome também. Simplesmente ficou com ele dia, noite, dia, noite, dia, noite. E quando os ucranianos libertaram o local, encontraram um cachorro lá. E existem dezenas de histórias como essa. Só para equilibrar um pouco essa lição que essa mulher russa está aprendendo agora. Só para equilibrar um pouco com as histórias do que os russos cometeram na Ucrânia. Então isso é o karma voltando com tudo. Levou 4 anos, mas agora chegou e só vai piorar. É realmente assustador. Normalmente ninguém realmente se machuca ou algo assim, sabe? Mas sinceramente é melhor você ficar em casa. Falando sobre as viagens, porque para os russos, Novorossiysk, a costa sul russa do Mar Negro e a Crimeia ocupada sempre foram destinos de férias preferidos no verão. Milhões de russos vão. Então essa é a mensagem dela. Por favor, não venham aqui porque é perigoso. Você não deveria fazer isso de jeito nenhum este ano. E todo mundo sabe perfeitamente o que está acontecendo por aqui, nessas regiões. Você lê o chat e as pessoas estão comentando. Viemos de férias. Droga. Agora temos que comprar passagens de volta. Tipo, você está maluco ou o quê? Por que você está viajando, afinal? Eu vejo isso mais, sabe, se você tem que forçar uma criança a escovar os dentes ou fazer coisas que ela precisa. Obviamente, os dentes precisam ser escovados, ela precisa dormir na hora certa e se alimentar do jeito certo. Muitas vezes elas choram, elas não gostam disso, mas você precisa discipliná-las. Você tem que ensinar esse modo saudável de viver e de entender o mundo. Tem que escovar os dentes, cuidar de si mesmo. Essa mulher russa também entende assim, eu vejo do mesmo jeito. Ela está chorando porque a lição é dolorosa. Nós invadimos nosso vizinho e espancamos essas pessoas. E agora eles revidam. Eles se levantam e lutam pela própria sobrevivência. E isso dói. É uma boa lição a se aprender. É uma lição muito dolorosa que eles estão recebendo para as próximas gerações. Essa é uma luta de gerações. Não vai acabar em 5 ou 10 anos. As gerações vão odiar os russos. E essa é a lição que eles tiram disso. Essa é a lição que essa mulher tira disso. É a desimperialização. Você chora porque o seu império está caindo. Você está fracassando. O país inteiro está fracassando militarmente. A Rússia, quer dizer. Então é uma boa lição. É uma lição dolorosa. Mas eu quero estar aqui para isso. Eu quero testemunhar isso. É agridoce. Aliás, falando sobre como diferentes pessoas reagem a essas coisas, eu trago para vocês o principal propagandista da Rússia, Solovyov, em seu programa à noite após o ataque a Novorossiysk. Eu realmente não mostro mais o Solovyov para vocês porque ele divaga muito e é muito repetitivo, sempre cheio de ódio e gritando. Mas sabe, é um bom momento, como qualquer outro, para mostrar o que ele sente. É hora de nos tornarmos quem realmente somos. Sabe, como resposta ao ataque deles ao nosso porto. Vamos nos tornar quem somos. Não importa o quanto tentemos ser educados, essas pessoas ainda vão nos odiar. Cobiçam nossa terra e riqueza e sonham que nunca tenhamos existido na história da humanidade. É quase bonito como eles fazem essa propaganda de forma tão cirúrgica. Ucranianos, 2014. Antes da anexação da Crimeia e das forças russas entrarem no leste da Ucrânia, eles eram realmente meio amigáveis com os russos. Não são o mesmo povo, têm línguas diferentes, culturas diferentes, mas eram meio amigáveis. Russos e ucranianos estavam bem, passavam férias nos países uns dos outros, casavam entre si, tudo isso. Eles eram muito amigáveis uns com os outros. Tão amigáveis que todo mundo nos outros países da ex-União Soviética ficava preocupado com isso. Era tipo, vocês não querem sua liberdade, ucranianos? Vocês estão vendo o que é que está acontecendo com Belarus? Porquê? Porquê é que vocês são tão amigáveis? Então essa amizade poderia ter continuado até o destino da Bielorrússia, onde Lukashenko praticamente entregou o seu país para o Putin agora. Poderia ter continuado se Putin continuasse usando o poder brando, do qual ele já era o mestre naquele ponto, mas não, ele não conseguiu. A paciência acabou. Ele teve que invadir com suas forças, criando a situação que Solovyov realmente descreve agora. Os ucranianos, eles odeiam os russos agora. Eles odeiam. Eles costumavam meio que amá-los ou ser muito amigáveis com eles. Eles realmente os odeiam agora.
e vai ser um ódio que vai durar gerações. Então, o que se fala aqui é sobre o que eles ordenaram quando invadiram. Chega de bajulação para eles. Chega de tentar conquistar o amor deles. Nós não precisamos do amor deles. É muito parecido com as palavras raivosas de uma criança que diz: "Eu nem quero ser seu amigo", sabe? Algo assim. Zelensky está fazendo uma declaração de propaganda ou construindo uma narrativa de que os russos não estão usando tudo o que têm. Nós estamos, sabe, nos segurando. Estamos lutando com luvas de pelica porque estamos tentando conquistar o amor deles. Estamos tentando ser bons com eles porque somos o lado humanizado. Eles são os terroristas. Enquanto a verdade está bem aqui. Os russos colocaram tudo o que têm, exceto as armas nucleares, nesta guerra há anos. O mesmo vale para os ucranianos. Nenhum dos lados está se segurando de forma alguma. Eles colocaram tudo o que têm nesta guerra. Mas os ucranianos não estão fazendo essa propaganda, enquanto os russos continuam dizendo que ainda nem começaram a lutar de verdade. Eles continuam insistindo nisso, o que não é verdade. Se você ouvir essa narrativa, alguém dizendo os russos estão se segurando, se eles fizessem isso ou aquilo, ou se mobilizassem totalmente, ou isso e aquilo, não. Eles já fizeram tudo o que podiam. Então, se você ouvir essa narrativa, saiba que essa pessoa está repetindo uma narrativa de propaganda criada pelo Kremlin, que Solovyov está promovendo agora. Chega de amor. É como se estivéssemos amando eles. Estamos pegando leve com eles. Matar crianças é ser suave? Eu não acho. Isso é tentar conquistar o amor deles? Executar centenas de civis em Bucha é tentar conquistar amor? E isso foi há 4 anos. Agora eles estão fazendo coisas ainda piores. Então, sim, essa narrativa infelizmente funciona com os russos. Eles aceitam isso facilmente. Muitos russos, milhões deles, dezenas de milhões, diriam para você que estamos lutando com uma mão amarrada nas costas. Estamos lutando com luvas de pelica. Não usamos essa ou aquela força que, você sabe, está escrita no papel. Na realidade, essas forças já foram destruídas. Tanques, BTRs e tudo mais. Nós não usamos essas dezenas de milhares de BMP-2 que temos em estoque. Bem, eles usaram, eles foram destruídos. Mas essa narrativa ainda existe, como você pode ver. É bom falar sobre isso para que você possa reconhecer essas narrativas. Existe um grupo muito específico de narrativas que os russos sempre estão promovendo. Reter forças é uma dessas narrativas. Eles nunca se contiveram. Precisamos que eles tenham medo de nós. Devemos mostrar um nível de brutalidade tão grande que qualquer um que sequer pense em prejudicar o nosso país, nossa liderança, nosso povo, vai pensar 2 vezes. Eles já fizeram tudo o que podiam. Todo tipo de crime de guerra que existe, eles já fizeram. Não há mais para onde os russos escalarem essa guerra, exceto pelas armas nucleares. E isso é, aliás, o que Zelensky às vezes pede, o uso de armas nucleares. Esse é o trabalho dele, fazer com que os russos queiram destruir e odiem completamente os ucranianos. Embora um russo não teria motivo para odiar os ucranianos, na verdade é justamente o contrário. A conexão entre as pessoas comuns dos países era tão próxima que ninguém acreditava que esse ataque aconteceria em 22. Eu acreditei. Mas os próprios russos e ucranianos não acreditavam nisso. Deve haver um entendimento claro de que vamos destruir ele, sua família, seu povo e sua terra, falando sobre o ucraniano comum. Sabe, existe uma crença firme. É uma certeza. Os estonianos sabem disso. Os ucranianos sabem disso. Que se os russos pudessem, eles fariam. Eles não podem. Eles simplesmente não conseguem. Mas estão tentando o máximo que podem. Aliás, quero mostrar para vocês agora um dos blogueiros militares russos trazendo pessoas diferentes. Uma mulher de Novorossiysk, propaganda russa. Agora, vamos ver. Um dos blogueiros militares russos mais populares, o 13º, combina esse ataque a Novorossiysk com as exportações de grãos russos e a logística marítima russa no Mar de Azov e no Mar Negro. Vamos ver. Vou ler para vocês o texto dele porque acho que está muito bom e direto ao ponto. E sempre esse tipo de meias-verdades ou interpretações vindas dos russos, eu sempre adoro esses momentos. O que os ucranianos fizeram com a nossa logística no Mar de Azov e no Mar Negro não é nada menos do que um desastre. Na operação deles para isolar a Crimeia do continente, a destruição da logística marítima é apenas um passo. Tenho certeza de que haverá outros. A rapidez com que os capangas de Magyar conseguiram tudo isso é realmente assustadora. Vamos aos fatos. No dia 6 de julho, os 2 primeiros navios foram atingidos no Mar de Azov. No dia seguinte, 12 navios já tinham sido atingidos, e eu me lembro de ter coberto tudo isso. Você viu a compilação de acertos, acertos e mais acertos. E o número no canto superior esquerdo da tela simplesmente mudava. Eles estavam atingindo navios a cada hora, durante toda a noite. Em 10 de julho, a Rússia fechou o canal Azov-Don para navegação. Em 14 de julho, o número de navios danificados ultrapassou 100. Em 15 de julho, os ataques começam no Mar Negro.
3 dias depois, o número total de navios danificados chegou a 172. Um dia depois, petroleiros estão em chamas. Em 10 de agosto, o número total de ataques ucranianos no Mar de Azov e no Mar Negro já havia ultrapassado 200 navios danificados. A logística sofreu um sério revés. Anteriormente, cerca de um quarto do grão russo era transportado pelo Mar de Azov. Agora, o preço do trigo é determinado não pela colheita, mas pela dúvida. O próximo navio vai chegar ao porto, descarregar e depois voltar? Os custos de seguro e frete dispararam. Alguns proprietários agora têm medo de entrar. Felizmente, a Rússia começou a atacar os portos de Odessa, começou a atacar, eles fazem isso desde o início da guerra, houve um ano desse acordo de grãos, desses acordos de grãos, eles desmoronaram. Então, por 3 dos 4 anos, a Rússia atacou ou apoiou. Isso deveria ter sido feito lá em 2022. Bem, foi feito lá em 2022. Não foi por meio de acordos de grãos. Os ucranianos lançaram metodicamente ataques de drones em terra e no mar. A Crimeia está basicamente se tornando uma mala sem alça. Agora, essa frase diz tudo. Mala sem alça é algo muito difícil de carregar. É estranho, sabe? É como uma caixa sem alça. Então, os ucranianos não conseguem invadir a Crimeia, tomá-la e libertá-la. Eles não conseguem colocar tropas em solo em grande escala. Simplesmente não é possível. Eles não têm essas capacidades. Eles não têm a frota necessária para isso. Eles não têm o pessoal necessário para isso. Nem o maquinário. Não dá para fazer. Essa é a realidade. O que pode ser feito é tornar a ocupação da Península da Crimeia extremamente cara para os russos. Porque ocupar significa que você precisa defendê-la. Você precisa colocar sistemas de defesa aérea lá. Você tem que enviar tropas regularmente para lá. Você precisa manter o abastecimento logístico. Se os ucranianos destruírem os sistemas de defesa aérea, destruírem as redes logísticas, os navios, as pontes, os caminhões, tudo isso que eles estão fazendo agora, fica muito difícil manter as forças abastecidas. Então você ocupa essa península, mas está se tornando tão caro porque estão perdendo todas essas frotas, caminhões e sistemas de defesa aérea, e isso drena esses recursos da Rússia. Então é isso que os ucranianos estão fazendo. Eles estão transformando a Crimeia numa mala sem alça, um objeto muito pesado para carregar. E a logística está sofrendo em todo o país. E agora, o 13º. Análise muito acertada de um blogueiro militar russo. Sempre gosto de ver isso. Isso é tudo por hoje, meus amigos. Mas antes de irmos, eu preciso massacrar a pronúncia de alguns nomes de membros mensais do Buy Me a Coffee, porque eles aderiram e eu não posso deixar esses nomes sem serem massacrados. Isso seria um crime. Então vamos lá. Clifton Pazvel. Obrigado por se juntar, Clifton Pazvel. Também temos Stefan, um nome bastante comum na Estónia. Do mesmo jeito que você diz em inglês, eu acho. Obrigado. E finalmente, escrito em cirílico, Erin Bur. Obrigado por se juntar a nós, Erin Bur. Se você gosta do meu canal, torne-se membro e compre uma assinatura mensal do Buy Me a Coffee. Isso realmente ajuda ao canal. Até o meu próximo vídeo, que será toda segunda, quarta e sexta-feira. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não deixe de voltar. E tchau, tchau.